Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? A paz a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque. Com muita alegria estamos em mais um livro. Nesse dia meditaremos no livro do profeta Joel, profeta menor. Meditaremos no capítulo 1, 2 e 3. O capítulo 1 inicia com uma descrição da praga de gafanhotos que devastou a terra. Essa praga trouxe uma destruição generalizada das plantações, afetando tanto a subsistência do povo quanto dos animais. O profeta Joel faz um apelo para que todos os habitantes da terra, especialmente os líderes, considerem a gravidade e a singularidade desta catástrofe. Através de uma série de chamados à lamentação, Joel direciona suas palavras aos embriagados, à terra e aos agricultores, além dos sacerdotes. Ele descreve os efeitos desoladores da praga e destaca a interrupção do sistema de adoração formal. Os embriagados são chamados a chorar a ausência do vinho, enquanto a terra é personificada como uma virgem em luto pela destruição das colheitas. Os agricultores sofrem pela perda de seus grãos e frutas, privando-os da alegria da colheita. Até mesmo os sacerdotes são conclamados a participar do lamento, pois os ingredientes essenciais para ofertas diárias foram destruídos. Além de descrever a devastação causada pela praga de gafanhotos, Joel ressalta o significado profético deste evento. Ele o considera um presságio do dia do Senhor, um evento futuro de julgamento e destruição. A praga de gafanhotos serve como um aviso da punição iminente que virá sobre o povo caso não se arrependam e busquem o Senhor. Essa introdução do livro de Joel nos oferece um vislumbre das consequências desastrosas da praga de gafanhotos e do apelo de Joel ao arrependimento. O capítulo 1 representa uma visão geral das lamentações e das razões para o lamento, preparando o terreno para a mensagem profética que será desenvolvida ao longo do livro. Os versículos 2 ao versículo 4 do capítulo 1 estabelece o tom para o restante do livro, destacando a importância de prestar atenção aos eventos atuais e reconhecer a mão de Deus em meio à circunstância. O apelo de Joel é para que o povo se arrependa e busque o Senhor, reconhecendo a sua soberania e a necessidade de uma mudança de coração. Dos versículos 5 ao 7 do capítulo 1 apresenta um apelo à lamentação por parte dos embriagados, enfatizando a perda das colheitas de uva e a escassez de vinho devido à praga de gafanhotos. Esses versículos destacam a importância de reconhecer as consequências da calamidade e a necessidade de buscar a restauração e a renovação através do arrependimento. Dos versículos 8 ao 10 do capítulo 1, retrata a lamentação da terra pela perda das colheitas e pela interrupção das ofertas no templo. Esses versículos destacam a conexão entre a terra e o povo de Israel, ambos afetados pela devastação causada pela praga de gafanhotos. A interrupção das ofertas no templo é um sinal claro da gravidade da situação e da necessidade de arrependimento e restauração. Nos versículos 11 e 12 do capítulo 1, retrata a lamentação dos agricultores diante da perda das colheitas de grãos e de frutas. Esses versículos enfatizam a devastação generalizada e suas consequências econômicas e sociais. Eles destacam a importância da colheita na vida dos agricultores e a necessidade de lamentar e buscar a restauração diante da devastação causada pela praga de gafanhotos. O versículo 13 ainda do capítulo 1 destaca o chamado à lamentação dos sacerdotes diante da destruição. O verso ressalta a interrupção das ofertas diárias no templo e a importância dessas práticas religiosas na vida espiritual do povo. A participação dos sacerdotes no lamento representa a busca pela restauração e reconciliação com o Eterno em meio à calamidade. O verso 14 enfatiza o chamado à penitência, ao jejum e à oração diante da devastação causada pela praga. O verso destaca a importância de buscar o Eterno em tempos de crise, reconhecendo a necessidade de sua intervenção e misericórdia. O ato de se vestir de luto, convocar uma assembleia sagrada e jejuar demonstra a disposição do povo em buscar ao Eterno e encontrar esperança em meio à desolação.
Dos versos 15 ao 20, destaca a conexão entre a praga de gafanhotos e o juízo iminente do Eterno. Esses versículos retratam a devastação completa e suas consequências, tanto para as colheitas quanto para os animais. Joel chama o povo a reconhecer a seriedade da situação, lamentar e buscar a misericórdia do Eterno. Essa passagem ressalta a importância de estar preparado para o dia do Senhor, bem como a esperança em meio à desolação encontrada na busca sincera e arrependida diante do Eterno. O capítulo 2 de Joel aborda a temática do dia do Senhor, fornecendo detalhes sobre a aproximação desse evento. Joel retrata o Senhor como um poderoso rei guerreiro liderando o seu exército em uma batalha. Dos versículos 1 ao versículo 11, retrata um cenário apocalíptico no qual o profeta convoca o povo de Israel para se preparar diante da iminente chegada do dia do Senhor. O capítulo começa com um chamado de alarme ressoando como uma trombeta no meio do povo. O dia do Senhor é descrito como um dia de trevas e nuvens, um evento terrível e assustador que exige a atenção de todos. O profeta descreve um exército invasor inumerável em número e devastador em sua marcha. Essa descrição, pintada por Joel, é uma metáfora poderosa para transmitir a magnitude e o impacto da destruição que está por vir. O exército é comparado a um fogo destruidor avançando impiedosamente sobre a terra. A marcha do exército é implacável, avançando sem desviar de seu caminho. Nada parece ser capaz de detê-lo. Cidades são invadidas, casas são saqueadas e destruídas. O terror se espalha entre a população, gerando medo generalizado e desespero. O profeta descreve ainda distúrbios cósmicos como um escurecimento do sol e da lua, elementos que ressaltam a magnitude e o impacto dessa invasão. O grito de batalha do comandante divino é ouvido, indicando a autoridade e o poder que ele exerce sobre o exército. Esse texto impactante do versículo 1 ao 11 serve como um chamado à atenção e ao arrependimento do povo diante da iminência desse dia do Senhor. O profeta insta o povo a se voltar para Deus e buscar uma mudança sincera de coração. É o apelo à humildade, ao reconhecimento da própria fragilidade diante do juízo divino. Os versos 12 ao 17 do capítulo 2 nos traz uma mensagem de esperança e de convocação ao arrependimento. Nessa passagem, o profeta Joel insta o povo de Israel a voltar-se sinceramente para o Eterno, a fim de encontrar misericórdia e perdão diante dos desafios que enfrentam. O texto começa com o chamado à atenção e ao arrependimento, com o profeta conclamando o povo a retornar ao Eterno com todo o coração, em jejum, pranto e lamento. Joel destaca a importância de um arrependimento genuíno, que envolva não apenas ações externas, mas também uma mudança interior e profunda. O profeta ressalta que o verdadeiro arrependimento não é um mero ritual religioso, mas uma entrega total e sincera ao Eterno. Ele exorta o povo a rasgar o coração em vez de apenas as vestes, demonstrando que a mudança deve vir do âmago de cada indivíduo. O chamado é para uma transformação interior que se manifeste em atitudes e comportamentos renovados. Joel encoraja o povo a buscar a misericórdia do Eterno, confiando em sua compaixão e amor. Ele ressalta que o Eterno é gracioso e compassivo, lento para se irar e abundante em misericórdia. O profeta aponta para a possibilidade de restauração e perdão, afirmando que o Eterno pode voltar-se e ter compaixão do seu povo, aliviando a sua aflição. Nessa passagem, Joel também convoca o povo a se reunir em Assembleia Sagrada a fim de buscar a face do Eterno. Ele enfatiza a importância da união do povo do Eterno em busca da reconciliação e da restauração. O profeta destaca que essa reunião deve ser permeada por uma reverência profunda, com jejum e oração. Esta passagem de Joel nos lembra da disponibilidade do Eterno para perdoar e restaurar aqueles que se voltam para Ele com sinceridade e arrependimento. Ele nos encoraja a buscar a face do Eterno em momentos de aflição e desafio, confiando em sua compaixão e amor. Joel nos convida a nos unir como comunidade de fé em busca da restauração e da renovação do nosso relacionamento com o Eterno.
nos versos 18 ao 27, nos revela a resposta graciosa do Eterno diante do arrependimento e da busca do seu povo por restauração. Nesta passagem, o profeta Joel descreve a intervenção divina que trará bênçãos e restauração à nação de Israel. O texto começa com uma mudança na linguagem e no tom. Depois de convocar o povo ao arrependimento, Joel anuncia uma virada na situação. Deus responde à sinceridade do arrependimento do seu povo e manifesta sua compaixão e misericórdia. Ele se volta para o seu povo, movido por sua fidelidade e amor, e promete reverter a situação de desolação e aflição. Joel descreve as bênçãos que o Eterno trará à terra. Ele menciona a abundância de cereais, vinho e azeite, símbolos de fartura e prosperidade. A terra que antes estava devastada será renovada e o povo de Israel desfrutará dos frutos da restauração divina. O profeta também enfatiza a remoção do juízo e a proteção divina sobre o povo. Joel menciona a expulsão do exército invasor do norte, referindo-se àqueles que haviam trazido destruição e sofrimento. O Eterno promete vingar o seu povo, restaurar a honra de Israel e impedir que eles sejam motivo de zombaria entre as nações. Além disso, o profeta destaca a presença contínua do Eterno no meio do seu povo. Ele anuncia que o Eterno habitará em Sião, em Jerusalém, e que sua presença será uma garantia de bênção e proteção. O Eterno promete que o seu povo não será envergonhado, mas experimentará a sua bondade e generosidade. Essa passagem de Joel nos ensina sobre a fidelidade e a bondade do Eterno para com aqueles que se voltam para ele em arrependimento. Ele nos lembra que o Eterno é capaz de transformar uma situação de desolação em bênçãos abundantes. Ele nos encoraja a confiar na provisão divina e buscar a presença contínua do Eterno em nossas vidas. Dos versos 28 ao 32, é uma passagem profética que anuncia a promessa do derramamento do Espírito Santo e o dia glorioso do Senhor. Nessa porção do livro de Joel, o profeta revela uma visão do futuro em que o Eterno manifestará a sua presença de maneira extraordinária e trará salvação ao seu povo. No texto, Joel menciona que nos últimos dias o Eterno derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Isso significa que o Espírito Santo será derramado não apenas sobre uma elite espiritual, mas sobre todas as pessoas, independentemente de sua posição social, gênero ou idade. Essa promessa é inclusiva e abrangente, indicando a disponibilidade do Espírito para todos que o buscarem. O profeta descreve os efeitos desse derramamento do Espírito Santo. Ele menciona que haverá profecias, sonhos e visões. O Eterno se comunicará diretamente com o seu povo, revelando sua vontade e seus propósitos. Essas manifestações espirituais serão um sinal do poder e da presença do Eterno entre o seu povo. Além disso, Joel profetiza eventos cósmicos que acompanharão esse período. Haverá sinais no céu e na terra, como sangue, fogo e coluna de fumaça. Essas imagens simbólicas representam mudança significativa na ordem natural das coisas, indicando a grandiosidade e a importância desse momento profético. O profeta também fala sobre a salvação que ocorrerá durante esses dias. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Eterno demonstrará sua bondade e misericórdia ao estender a salvação a todos que clamarem por ele. Essa promessa é uma expressão da graça divina, que oferece a oportunidade de reconciliação e redenção para todos que se voltarem para o Eterno. Essa passagem de Joel nos mostra a promessa do derramamento do Espírito Santo e a disponibilidade da salvação para todos. Ele nos ensina que o Eterno deseja se relacionar de forma íntima com o seu povo e revelar-se a eles através do seu Espírito. Ele nos encoraja a buscar a presença do Espírito Santo em nossas vidas e a confiar na promessa de salvação oferecida pelo Eterno. O capítulo 3 do livro de Joel apresenta uma mensagem de julgamento contra as nações. Os versículos de 1 a 8 contêm elementos acusatórios e anúncios de julgamento contra essas nações. Esses versos do 1 ao 8 apresentam uma mensagem de julgamento contra as nações. De acordo com o texto de Robert B.C. Jr., esses versículos contêm elementos acusatórios e anúncios de julgamento.
No futuro dia do Senhor, Judá e seus inimigos serão cuidadosamente distinguidos. O Senhor promete restaurar a sorte de Judá e Jerusalém, cumprindo a promessa feita por Moisés em Deuteronômio capítulo 30, verso 3. Ao mesmo tempo, Deus reunirá as nações para o julgamento. O local do julgamento é mencionado como o Vale de Josafá, cuja existência geográfica na antiga Israel não é certa. No entanto, o significado do nome é crucial, pois indica: o Senhor julga. O motivo do julgamento divino é o tratamento das nações para com o povo da aliança do Eterno. Elas dispersaram o povo do Eterno, venderam-os como escravo para terras distantes e dividiram a terra que pertencia ao Eterno. Embora seja importante reconhecer que o próprio Senhor permitiu que essas nações ocupassem a terra de Israel, ele as considera culpadas por não reconhecerem sua soberania e por tratarem cruelmente o seu povo. Esses versículos também se dirigem especificamente às cidades de Tiro e Sidom, representando os fenícios e filisteus, respectivamente, que se beneficiaram economicamente com a queda de Judá. O Eterno anuncia que irá retribuir por suas ofensas, condenando suas ações de roubo e comércio de escravos. Embora alguns estudiosos sugiram que o roubo mencionado possa se referir à riqueza de Israel em geral, não apenas ao templo, o texto enfatiza a culpa dessas nações pelo tratamento injusto e opressivo do povo do Eterno. Dos versos 9 ao 16, temos um trecho do livro do profeta que descreve o julgamento das nações. No verso 9, mensageiros não identificados são instruídos a convocar as nações para a guerra. Essas nações são chamadas a transformar suas ferramentas agrícolas em armas e se reunir para o combate. O Eterno é instigado a reunir suas forças guerreiras. A partir do verso 12, o próprio Eterno repete o chamado das passagens anteriores, instruindo as nações a entrarem no Vale de Josafá. O texto utiliza imagens agrícolas para descrever o julgamento divino. O primeiro comando: lancem a foice, pois a colheita está madura, compara o julgamento à colheita de trigo. O segundo comando: venham, pisem as uvas, compara a aniquilação dos inimigos ao ato de pisar as uvas em um lagar. A razão subjacente para a destruição das nações é a sua grande maldade. Esses versículos, do 12 ao 13, indicam claramente que o julgamento mencionado nesse capítulo tomará a forma de uma guerra divina contra os inimigos de Israel. Portanto, este evento deve ser equiparado ao Armagedon em vez do julgamento das nações profetizado em Mateus 25, do 31 ao 46. No verso 14, uma multidão inumerável se reunirá no Vale da Decisão, também chamado de Vale de Josafá. É neste local que o veredito do juiz divino será executado sobre as nações. O escurecimento dos corpos celestes serve como um sinal sombrio da chegada iminente do dia do Senhor. O Senhor surgirá do seu santuário em Jerusalém com esplendor teofânico. Seu clamor de batalha retumbante resultará em desordem cósmica. Ele demonstrará ser o refúgio e a fortaleza de Israel. Dos versos 17 ao 21, é o desfecho do livro do profeta Joel e retrata a restauração final de Israel. No verso 17, após uma poderosa demonstração do poder divino, Israel reconhecerá que o Eterno habita verdadeiramente no meio deles. Jerusalém, o local do santo santuário do Eterno, será considerada santa e não será mais profanada por invasores estrangeiros. Isso traz uma promessa de segurança e santidade duradoura para o povo do Eterno. No verso 18, é descrito que naquele tempo a terra será um paraíso, as bênçãos agrícolas serão abundantes, as colheitas tão férteis que o vinho parecerá escorrer dos montes. O leite também será abundante, representando prosperidade. Os riachos sazonais não secarão mais. Essa abundância de vinho, leite e água representa uma reversão completa dos efeitos da praga de gafanhotos descrita anteriormente no livro. No verso 18, na parte B, é mencionado que uma fonte fluirá da casa do Eterno, do
templo em Jerusalém. Essa imagem também é encontrada em outros textos proféticos, como em Ezequiel 47, do 1 ao 12, e Zacarias 14, verso 8. Essa fonte e o rio que dela brota são símbolos tangíveis de que o Eterno é a fonte da fertilidade da terra. O Vale das Acácias, provavelmente localizado na parte do Vale do Cedron, que se estende até o Mar Morto, é mencionado como local dessa fonte. E a partir do verso 19, o foco muda para as terras dos inimigos de Israel, representadas pelo Egito e Edom. Essas terras serão desoladas e se tornarão desertos estéreis. A razão para esse julgamento severo é a violência e o derramamento de sangue cometido contra o povo de Judá. Tanto o Egito quanto Edom são mencionados em outras passagens proféticas como inimigos de Israel e responsáveis por atos violentos contra o povo do Eterno. A passagem conclui afirmando que a segurança e a prosperidade retratada nos versos anteriores não serão mais interrompidas. Judá e Jerusalém serão habitadas para sempre, conforme outras passagens proféticas também afirmam. Isso traz uma esperança de um futuro glorioso e uma promessa de que o povo do Eterno viverá em paz e prosperidade eterna. Essa passagem do livro de Joel nos apresenta a visão final de restauração e bênção para o povo de Deus. Ele nos mostra que o Eterno é o verdadeiro protetor e provedor do seu povo. A presença do Eterno em Sião é a garantia da glória futura da nação. Esses versículos encerram o livro de Joel com uma mensagem de esperança, lembrando-nos de que, apesar das dificuldades e julgamentos, a fidelidade do Eterno trará a restauração e a alegria final para o seu povo. Queridos, e assim finalizamos mais um dia e finalizamos também o livro de Joel, que contém apenas esses 3 capítulos. Eu queria deixar uma reflexão para os irmãos. Quando nós vemos no capítulo 2, o profeta Joel trazer uma mensagem a qual era instrutiva, dizendo ao povo a necessidade do arrependimento, a necessidade de não rasgar as suas vestes, mas que o coração estivesse ali rasgado diante do Eterno, para que houvesse uma mudança de coração, uma mudança interna neles ao ponto de refletir no externo. E que vocês possam pensar nessa passagem também. Às vezes nós estamos muito preocupados com o externo, esquecemos que nós precisamos de uma transformação, de um arrependimento, de uma mudança de vida que parte desde o nosso coração, daquilo que é interior, para que venha refletir no exterior. É verdade que quem conhece o nosso coração, quem conhece as nossas intenções, somente o Senhor conhece. Mas as pessoas que estão à nossa volta, elas não têm condições de conhecer as nossas intenções, o nosso coração, e elas precisam conhecer o resultado de um coração, de uma intenção, de um interior transformado pelo Eterno. Então elas conhecem através do fruto do Espírito que está sobre as nossas vidas. Que você possa refletir como as pessoas têm enxergado você como uma pessoa cheia da virtude do Espírito Santo, onde o fruto do Espírito é visível às pessoas, ou as pessoas têm enxergado em você mais o fruto da carne. Então não se preocupe em ser uma boa pessoa internamente, porque isso você não vai fazer sentido nenhum às pessoas à sua volta. Isso é só uma visão em relação a você e Deus. Ele precisa saber que o seu interior é mudado, é transformado. E se não foi ainda, é uma oportunidade, através desse livro, de você ir ao arrependimento diante do Eterno, para que você tenha a sua vida transformada a partir da essência que está aí dentro. Porque, na verdade, as pessoas do mundo, as pessoas que estão à nossa volta, que não têm condições de enxergar o nosso interior, elas precisam ver em nós o reflexo de um interior transformado, e esse reflexo é visto, é visualizado, é contemplado através do fruto do Espírito Santo que está sobre a nossa vida. E que você aproveite essa leitura, esse dia, e que você reflita nisso. Porque um dia o Senhor voltará, haverá o grande dia do Senhor, onde nós nos encontraremos com Ele, e é muito importante que você se preocupe com isso, não por medo, mas que você se preocupe ao ponto de querer ser transformado por Ele. Se arrependa, não guarde mágoa, não deixe que o seu interior seja corrompido e você transpasse para as pessoas algo que realmente não é de verdade. Então,
Você precisa se achegar ao Eterno, e esse achego, esse arrependimento precisa ser tão poderoso ao ponto de que ele venha a ser refletido nas suas atitudes, no seu exterior. Que o Eterno nos abençoe, dê um dia abençoado a todos vocês e até um próximo livro, uma próxima reflexão, assim que o Senhor nos permitir. Fiquem todos com Deus.